Bom dia pós-férias, agora de volta. O bronzeado ficou faltando, porque eu só fiquei embaixo do guarda-sol. Mas a pele tá boa. Não, tava boa. lindíssima nos looks. Eu amei, tá? Ai, gente, aqui, ó, só dando um disclaimer pra todo mundo. Por que eu estou gravando de boné? Porque o meu cabelo tá imundo, vamos ser sinceros, não é pra ser fashion. A minha escova tá bonita daqui pra baixo, não? Daqui pra baixo funcionou, né? Tava contando antes de começar aqui, né? Ontem eu passei o dia em São Paulo, cheguei de noite, pensei, vou tomar banho. Não, mas vai demorar uma hora pra secar o cabelo. Lavo de manhã, aí a Pipa vomitou a noite toda, acordou de manhã, foi pra minha cama, não deu tempo de eu tomar banho e lavar o cabelo, então aqui estou, de boné. Promove o boné? Você não tá promovendo o boné? Já vamos fazer um jabá aqui, ó, do nosso podcast também, pra quem não ouviu, a Mamãe Já Volta. Então aqui, ó, só amamãejavolta.com.br pra comprar o seu boné. E é isso aí, a gente começa com esse jabazão. E ajuda todas as mamães quando a gente não consegue lavar o cabelo, tá, Mara? Exatamente. É isso. É isso aí, gente. Vamos lá, quais temas? Você que voltou de férias, Manu, você voltou pensando em quê? Gente, tava comentando aqui antes, né, também, eu voltei e ontem eu fui direto para um evento do The News, que por sinal aqui, fazendo já maravilhoso. Maravilhoso, e quem não segue The News, siga e assina a newsletter, que é muito, muito incrível. E eu fui ontem participar de um painel que falava sobre exit, né, sobre a venda da empresa e o pós essa venda, né. Que ali os outros empreendedores que estavam comigo tinham histórias diferentes, né? Um vendeu para iFood, outro WPP, e aí eles estavam contando desde o momento da venda até, no caso eles seguem nas empresas, mas o exit ali também quando a gente sai das empresas, né? Que eu acho que vocês têm muito a falar sobre isso, no meu caso foi um pouquinho diferente, que eu recomprei, mas não deixa também de... Mas você fez todo o processo. Exato. E voltou. E eu acho que a gente tem aqui histórias, né, que se cruzam e que foram para caminhos diferentes, então eu queria trazer esse tema para falar sobre exit e, principalmente, para fazer a pergunta, o que vocês teriam feito de diferente na hora de vender a empresa? Ai. Vamos segurar a audiência aqui que a gente vai responder em breve. E o de vocês? Luana, vai. Ai, gente, eu vou conectar. É um pouco parecido. As meninas têm trazido também bastante no perfil do The 2%. E quando a gente viu que tinha um negócio de verdade e um negócio de sucesso. Acho que sucesso é relativo, mas quando o negócio deu certo, é uma pergunta que vem bastante pra gente. Será que eu tô no caminho certo? Será que esse meu negócio deu certo? E daí o certo é relativo, eu vou trazer aqui pra gente discutir sobre isso. Tá, se der tempo, porque a gente fala muito, nunca consegue fechar 3 temas, né? Se der tempo, hoje a gente vai puxar o algoritmo. O quanto o algoritmo, assim, ele afeta a nossa curadoria, a nossa personalidade, o quanto a gente vive em bolhas, o quanto a gente pode ser manipulado ou não por algoritmos. Esse é o tema. Então vamos lá. A gente joga tudo pra Manuela, que voltou de férias. Deixa ela puxar tudo. Ela voltou de bisa, gente. É isso. Por onde a gente começa, Manu? Por onde a gente começa? Vamos começar pelo fim, então, pelo exit, pela saída. Conta do evento. Eu só vi a cobertura maravilhosa. E você falou, quem não conhece? Todo mundo conhece The News, gente. Pois é, né? Caso você vive embaixo de uma pedra e não conheça The News, vai lá e assim. Foi muito legal, assim. Então, tinha 3 palcos simultâneos. Eu acho que, se eu não me engano, foi o 2º ano desse evento, que é o 6 e 6, né? E foi muito legal, porque é um evento muito para empreendedores, né? Para o pessoal do mercado. Então, foi muito legal, não só participar dos painéis em si, mas eu adoro esse tipo de evento, porque a gente faz muito networking, conhece muita gente, né? Então, eu sou super entusiasta aí de eventos pra gente ir e se conectar com as pessoas, principalmente pensando no mundo hoje que tá todo mundo trabalhando home office, né? Ninguém se conecta de fato com ninguém, então ter um momento olho no olho, assim, foi muito legal. E aí a gente Posso falar uma coisa que eu achei chique? Diga, deixa eu fechar meu Eu WhatsApp. sei que tinha muitas mulheres. Eu sei que tinha várias mulheres. Porém, a que foi trabalhada na divulgação foi você. A gente quer, irmão. Chique! Fiquei orgulhosa. Mas eu acho que foi todo mundo. Talvez o nosso olho, daí a gente encaixa com o algoritmo. Talvez o algoritmo tenha entregado a Manuela pra mim? Talvez. Eu vi o meu olho treinado pra ver Manuela brilhando? Foi isso. Já vai direto. Sim, pra mim apareceu muito também. Ai, demais, gente. Não, mas eu fiquei muito feliz, assim, foi muito legal participar, assim, é um evento que eu admiro muito, então é muito legal, né, quando a gente é convidada para esses eventos que a gente já adora como audiência, assim, né. E aí a gente tava falando do painel, e aí eu fiquei pensando muito isso ontem, né, eu não tinha pensado num tema para trazer hoje ainda, eu pensei, putz, vou conectar, porque era muito tema também da Lu, de pensar, né, falar sobre esse exit, principalmente o que vocês teriam feito de diferente na hora de vender as empresas de vocês? Venderiam as próximas? Como? Porque... E foi até eu falei muito isso no fim do painel. Existe uma glamorização no vender a empresa, que é quase que assim, uma chancela. Se eu vendia porque deu certo. Mas por que vender? Tem que vender? Não tem que? Será que a gente não tem que ser quem compre as outras? É um começo, meio fim de sucesso, né? Existem vários fins de sucesso.
né, continuar com a empresa, ela ser um lifestyle business, a gente já falou várias vezes sobre isso. Tipo, realmente, assim, vender é a estratégia de sucesso, principalmente depois dos anos ali 2020 e tal, que muita gente vendeu, parece que todo mundo tá criando... A janela próspera do mercado. E aí depois ela fechou essa janela. E agora é outro momento. E daí vender hoje uma empresa tá cada vez mais difícil, né? Até por conta do mercado e tal. E realmente vender é um sucesso. Mas eu não tô pronta para responder ainda. Alguém quer começar? Eu posso. Eu fiquei pensando nisso. Porque eu não faria nada diferente na questão contratual, negociação. Não faria nada. Faria tudo a mesma coisa. Porém, eu teria sofrido menos. Nossa, como a vida é boa depois, como a vida... Assim, ó, eu chorei tanto, eu fiquei de luto, eu sofri tanto no final desse processo, eu acho que eu teria feito diferente o emocional. Por mais que eu tenha tentado fazer, fiz muito terapia, eu me alicercei de pessoas de fora do meio para me ajudar a passar por esse momento. Eu falei muito abertamente, que eu acho que é uma coisa que ajuda, não era um tabu, nunca foi um tabu. Mas eu acho que eu teria feito diferente isso, assim. Cara, eu fiquei de 6 a 8 meses sofrendo muito. Vocês acompanharam. Sofrendo muito. Eu teria reduzido por uns 2 meses. Tipo, foi maravilhoso. Se eu soubesse que essa fase estaria sendo tão incrível de construir os outros projetos. Então, assim, quando você fala, né, Manu, venderia de novo? Eu não sei se eu passaria por tudo isso de novo, porque emocionalmente foi muito desgastante. Mas o ciclo foi maravilhoso. Então, meio isso. Eu acho que eu deixaria, talvez, de aprendizado algumas coisas que pra mim deram certo, que eu sempre falo, né, pra vocês. Fui direto com a cara e a coragem, sem assessoria jurídica inicialmente, depois que eu coloquei escritório. Então, assim, eu fiz um outro processo que pra mim funciona muito. Mas, Paty, quando tu diz que faria diferente do sofrimento, tu diz o pós-saída. Mas lá na negociação, na venda, tu teria feito tudo igual? Tudo igual. Eu sou muito... Eu já passei várias vezes por esse pensamento, assim. Eu teria feito tudo igual, a negociação, o que eu aceitei, o que eu abri mão, ou o que eu pedi, ou as rodadas de negociação, como elas aconteceram. Eu tive a Ju Damião, que é diretora jurídica lá da Ipera, ela nem sabe, talvez ela veja isso, e ela me falou, quando tudo finalizou, eu acho que ela deu a maior injeção de ânimo pra mim, que ela virou e falou assim... Você agiu com muita sabedoria nesse processo de finalização, porque você teve uma calma emocional, uma tranquilidade emocional, porque, gente, demora mais do que a gente espera, vai pro jurídico, volta do jurídico, e é contrato, e vai. E eu realmente, assim, eu só tive sempre a certeza que eu queria finalizar da melhor maneira possível, porque eles sempre foram muito legais comigo, porque deu tudo certo e porque eu queria finalizar assim. Então, tanto a negociação inicial quanto a saída, para mim, foi tudo tranquilo, assim. O meu é mais polêmico, né? Porque, enfim, eu acho que a negociação inicial, a tomada de decisão para vender, eu não queria vender, eu não construí uma empresa para vender. Eu nem tinha essa perspectiva, sabe? Tipo, a troca era algo que eu pensava, eu vou ficar 20 anos fazendo isso. E essa oportunidade surgiu no momento que daí eu repensei tudo e entendi que podia ir fazer um negócio muito maior, tal, e fez sentido, sem hipocrisia, financeiramente, na escala do negócio e, né, pô, você gosta do negócio, tem que fazer o filho voar. Então, foi basicamente esse combo. Eu não faria muito diferente, eu acho que, ainda bem, né, que a gente pode falar isso aqui, assim, foi muito bem servida juridicamente de ter um bom contrato, eu tinha uma permanência de apenas 3 anos, eu acho que isso foi incrível, porque mais do que 3 anos eu acho que eu estaria muito desgastada, eu tinha que ficar obrigatoriamente 3 anos, e depois eu poderia vender minhas ações, e de fato eu vendi, mas eu tive um pedido extra para continuar mais 1 ano como executiva, ou seja, eu virei babá do meu filho. Isso foi algo muito difícil, assim, ficar como executiva, tendo uma essência muito empreendedora. Então, assim, eu fico pensando, o contrato em si, a decisão de venda, eu não faria diferente e venderia várias outras empresas. Ponto. E estou construindo outra que tem muito potencial de venda, inclusive pensando essa uma das saídas que eu quero seguir. Mas o que eu fui fazendo pelo apego emocional, tipo, ficar mais 1 ano como executiva, eu só fiquei porque a troca precisava de mim, eu tinha que ter alguém para fazer o handover, né, para passar o bastão e deixar tudo redondinho. Legal, vou ficar só mais 1 ano. Só que nesse 1 ano aconteceu minha polêmica
de justamente quando tava encerrando, eles tomam a decisão de encerrar a operação. Cara, daí pra mim foi assim, o que eu mexeria no contrato, talvez assim, vocês não poderem... é impossível, né, gente? Foi vendida a empresa. Quando eu falo, vocês não podem nunca encerrar a operação, tipo, não existe isso, né? Seria uma loucura na minha cabeça. Mas daí me pegou no emocional. Encerrar a operação, a continuidade teria talvez feito um caminho mais leve, assim, pra mim. Talvez a minha saída como executiva, eu tinha feito, por exemplo, um novo brand book, eu tinha contratado uma equipe que estava pronta para assumir, já tinha construído ali quem seria o próximo CEO. Era tudo pronto. E daí, de repente, tipo, acaba. Foi um choque. E aí, eu não poderia ter feito nada diferente, mas eu não gostaria de viver isso de novo, sabe? Porque daí eu vivi um luto, porque eu tava pronta pra sair. Como a gente já falou em outro episódio, a Manu tava comigo. No dia que acabou ali, beleza, agora eu vou ficar só mais um tempinho como executiva, nos meus termos. Mas daí, na hora que encerram, cara, sério que eu vendi, aconteceu isso? Né? E as pessoas muito vindo pra mim, assim, por que você encerrou a Troque por um ano? Até hoje eu escuto isso, às vezes eu recebo mensagem, não consigo entrar no site, tipo, a pessoa tava morando debaixo de uma pedra e vem falar isso pra mim, volta e meia aparece uma mensagem assim, sério, eu printo e mando pra uma galera da Troca, eu falo, cara, o que eu faço, né? A partir do momento que você cria um negócio que você pega um afeto, né, pelo negócio, e eu duvido, agora o novo negócio, que vou fazer, vou pra vender, cara, mesmo assim eu vou me apegar nesse negócio, mesmo assim eu vou me apaixonar pelo negócio e vou trabalhar todos os dias. Talvez um pouco menos, né? Maturidade, vivência, experiência e tudo mais. Cara, na hora que você vende, tudo pode acontecer. E daí você tem que estar pronto. E daí pronto pro pós também, tá? Daí você não tem mais a skin troca, a skin studio look, a skin simple. E a gente conversa muito sobre isso, né? E principalmente a Paty, porque a Manu já vai contar, porque teve o exit e o retorno. Você podia fazer alguma coisa assim? Quem é você depois dessa história, sei lá, de 10 anos? Tipo, você acorda e fala, tá, eu não vou mais abrir o dash de venda. O que eu vou ver? Navegar no site? Mas foi esse processo aí que eu me arrependi. Meu Deus, como eu fiquei vivendo isso. Eu não teria vivido isso. Eu falei outro dia isso, sabe? Tipo, você tá pronta pra vender, não é só financeiro. O que você vai fazer depois? Você tá pronta pra... Você sabe o que você vai fazer depois? E eu fui me preparando também, né? E Lu, não tem uma coisa, eu me pego muito nisso, porque toda vez que eu vou chamar alguém, eu falo que é a Manu do Studio Look. É a Manu da onde? Daí, assim, sabe? É uma coisa meio que, tipo... E aí eu fui chamar uma pessoa, eu falei, vou fazer o teste de só falar o nome pra ver se a pessoa sabe com quem ela tá falando. Porque quando fala, eu falei que é a Manu Bordache, quem? É tipo sabe assim, quem que me corrigiu com isso? A empresa vira sobrenome, né? Então, mas quem me corrigiu com isso, porque eu falei sobre isso, foi o Rony. O Rony Reserva. E ele falou assim, cara, a Simple sempre vai ser a tua história. É o teu legado. Em momento algum você deixa isso. Sim. E aí, é isso, assim, o empreendedor, ele tem sobrenome. Eu quero construir outros sobrenomes. A Simple nunca vai deixar. Eu sigo falando, então, a Patrícia da Simple e de Bibi, e em breve eu coloco mais um, né? E de nananã. Então, assim, eu acho que é meio isso, assim. Mas é que é engraçado, porque eu não sei se é porque é o primeiro, porque, por exemplo, foi engraçado, porque depois do Studio Look teve o Push, depois o que tem na sua carteira, e agora a Aldeia. Mas na hora de se apresentar é a Manu do Studio Look. E sim, agora virou um pouco isso de as pessoas virem falar, né, com a gente, porque, nossa, eu amo podcast, é o que tem na sua carteira, o que tem na sua carteira, então a Manu do que tem na sua carteira. Mas pra mim nunca vai ser assim, é óbvio, é também, mas é o Studio Look como grupo, como tudo. Então eu acho que tem essa questão, não sei se é do primeiro ou eu acho que da porta de entrada, talvez. Ou que tem mais tempo, né, Manu? A gente tá falando de quantos anos? Exato, são quase 15 anos, né? A tua base de contatos. Ontem mesmo eu apresentei pra alguém que vai trabalhar comigo no próximo, tá trabalhando... Vai rolar uma invasão aqui. Que ai, bom dia, Pipa! Oi. Sorridente, feliz. Jogo, né, amor? Agora não vai dar. Dá um oi. Dá um oi, tchau, tchau. Tia Paty, tia Lu. Ela tá ótima, sorridentíssima. Não, tá ótima. Podia estar na escola, não está. Senta aqui do lado da mamãe pra brincar. Vai. Ó, desculpa, gente. Ontem, eu tava contando que ontem mesmo eu me apresentei aqui a Lu da Troque. Ex-Troque, kkk. Sempre vai um kkk. Tipo, mas é da Troque. Por quê, né? Eu acho que o Rony, falando pra parte, tem toda a razão. No final, assim, a gente carrega e com sucesso, né? Se fosse da Troque, nunca ouvi falar em Troque, nunca existiu Troque, tudo bem. Agora, se foi uma história super legal que a gente carrega, e a Lu da Troque, certeza que o próximo negócio, a Lu da Troque, abriu outro negócio. Tipo, a Lu da Troque. A Lu da Troque, virou sobrenome. Tudo bem, né? Eu acho que tudo bem, mas tem um luto pós.
Também, Paty, assim, num próximo, certeza que eu vou passar por muito menos. Eu sofri, talvez, pelo fechamento, que daí carregou um pouco mal. Não, é que o teu caso é muito específico, né, minha amiga? É tipo... Não, e não é específico, porque as pessoas perguntam pra mim, mas por que ela não fez isso? Por que ela não revendeu? Por que ela não recomprou? Porque as pessoas vêm engenheiro de obra pronta achar que é assim, nossa, não pensei em todas essas possibilidades, né? Que foi óbvio. Nem considerei continuar, Exato. E aí, como que tu lida com isso, assim, sabe, Lu? Porque eu acho que talvez isso seja o mais... que preguiça, agora até o Chabuca participar. Que preguiça ter que explicar pras pessoas, né? Não, e no momento que você tá super fragilizado, né? Foi ano passado, gente, nem parece que faz, sei lá, 10 anos. Mas eu fiquei mal, tipo, eu não quero sair de casa porque vão me perguntar. E se vão me perguntar, eu não quero responder. Porque não é culpa, é culpa, né? No final, quem encerra, quando fica um monte de gente órfã do negócio, é culpa. E daí, por que você fechou? Sabe, você vai almoçar num domingo em família. Ai, por que você encerrou a troca? Por que você foi vender? E volte e meia, por que você vendeu, então? Tipo, tá, né? Eu ia saber, não eu ia, adoro quando vem as pessoas, né? Ai, gente, é complexo. Assim, mas vender, eu venderia de novo, e mesmo com todas essas circunstâncias, eu acho que valeu muito a pena. A gente cresceu 800%, a gente vê um legado, tipo, um monte de brechó aberto por aí. Foi referência de muita coisa, fez uma transformação no mercado, e depois a gente vai falar sobre o que é um negócio que dá certo. Dá o microfone pra Pipa, por favor. Eu tô achando, assim, daí agora ela descobriu onde aperta o botão que ela desliga meu computador, entendeu? Aí ela vem. Né, amor? Que esperta. Liga, mamãe. Vamos descer ali com a Juju, vamos? Quer. Não quer? Mas a mamãe já vai lá brincar contigo, pode ser? Pode ser? A invasão. Não, gente, eu tenho que mostrar aqui, aí já subiu o cachorro, olha, vai ficar ótimo essa tela aqui, uma tela. Esse é o print da semana, tá, Pipa? Sorria. Mas, sem dúvida, até porque eu nunca saberia tudo, né, o que eu passei se eu não tivesse vendido, ia ficar sempre no e se. Assim, agora a Lu teve uma invasão também. Então, eu acho que, sem a menor dúvida, eu acho que tudo que eu passei fez eu ser, né, eu me tornar quem eu sou hoje, e a empresa também virar o que é a empresa hoje. Mas óbvio, né, que a gente fala em engenheiro de obra pronta, é muito fácil olhar para trás e pensar, nossa, isso eu teria feito diferente, isso eu não teria. Mas eu acho que o intuito aqui também é dividir para que as pessoas possam, se estiverem nesse processo, gente, ou queiram, né, algum dia vender. É que o aprendizado é gigante. É gigante. É uma faculdade, é um doutorado, é um mestrado, sabe? Você sai outra pessoa de viver esse processo. Exato. Então, eu acho que de algumas coisas que eu teria feito diferente, porque antes da venda pro Magalu, a gente ficou 2 anos em negociação com o Grupo Arezzo, né, Lu? Então, uma coisa que eu teria feito diferente, acho que ponto 1, como tinha sido a primeira vez que a gente tinha negociado com um grande grupo, por 2 anos, que foi super cansativo todo o processo, né, de preparar toda a documentação, sentar com eles diversas vezes, entender como que seria plugado dentro do grupo, que papel eu e a Cata a gente teria, etc. Eu acho que por 2 anos, e existe até um nome disso agora, depois eu vou lembrar e a gente divide com o pessoal aqui, mas eu acho que a gente perdeu o foco por 2 anos ali, focado em vender, e aí a gente deixou de crescer porque a gente estava completamente envolvidos numa negociação do que podia vir a ser. Então, acho que uma coisa que eu teria feito diferente, independentemente de negociação, acelera, bota o pé e tenta fazer em paralelo, o que é muito difícil. Porque, muito por exemplo, difícil. Na época, a gente tinha marketplace na época que a gente já tinha visto que não fazia sentido pra gente, a gente queria encerrar, mas a gente pensava, eles querem comprar, a gente não vai encerrar nenhuma operação enquanto tá em negociação. E aí, tanto que depois, quando veio a negativa, no dia seguinte a gente encerrou. Então, eu acho que durante uma negociação, seguir a vida como se a negociação não existisse, até porque nada está 100% garantido até assinar, tanto que pra gente foi um super aprendizado, tanto que a gente ficou 2 anos e no fim não vendeu. Então, acho que o primeiro aprendizado é esse, assim, acho que é não mudar a rota enquanto está acontecendo uma negociação. E aí eu acho que de aprendizados que vieram do Grupo Magalu, eu acho que a maior parte extremamente positivo, porque aí eu acho que tanto que depois a Arezzo voltou e quis comprar, né, inclusive pagaria mais do que até o Magalu mesmo pagou, e a escolha não foi daí só uma escolha financeira, mas muito por entender o que faria sentido dentro do grupo. E é mais uma vez fácil eu falar agora olhando para trás, porque na época eu não tinha esse conhecimento, mas eu acho que talvez a gente tenha naquele imaginário o sonho, nossa, eu vou entrar, eu vou virar executivo, eu vou isso e aquilo, tanto que eu entrei, assumi conteúdo da vertical de moda, e para mim foi um sofrimento, assim, porque eu não sou uma executiva. E para mim isso tá muito claro e tá check nunca mais, assim. A gente é empreendedora, barriga no balcão, sabe? Então eu acho que... Então ter vivido isso, para mim, foi um momento ali que quando eu estava ali dentro, e aí tocando 2 coisas, né? Tanto a parte de conteúdo quanto o estudo da Lu, foi um sofrimento, assim. Então eu acho que
às vezes a gente precisa dar checks no que a gente, do imaginário, assim, então pra mim vivendo, né, pra saber. Exato, então acho que essa parte do executiva foi sofrida, né, porque eu acho que é diferente, e a executiva da empreendedora. Eu acho que algumas questões também, falando aqui, né, quando a gente vai negociar pagamento, então algumas coisas eu teria feito diferente, então, por exemplo, e até abrindo aqui, né, na hora da venda foi dividido, né, para cada pessoa é diferente, mas no meu caso foram divididos em 3 partes, né, então 1/3 da venda foi um pagamento à vista, 1/3 foi um pagamento parcelado ao longo dos 5 anos, e 1/3 são as metas, né, o earn-out, que tá condicionado a bater as metas, etc. Então, esse 1/3 não tem muito o que fazer, são as metas. Agora, da parte à vista também tudo certo. Acho que do parcelado, a única coisa que eu teria feito diferente seriam algumas questões das condições. Então, acho que é por isso que é importante a gente falar sobre, pra gente se aconselhar com outros empreendedores, e que deu tudo certo, né? Porque acho que tudo são contratos que se rediscute no meio do caminho, e foi um final muito feliz, né? Tanto que nem foi um final, tanto que a gente segue sócios. Mas eu acho que é mais a gente olhar assim, o que teria feito de diferente, porque sempre tem alguma coisinha que a gente possa, ter melhorado essa condição, ter melhorado aquele aprendizado. Então, eu acho que mais nesse aspecto, assim, sabe? Mas eu acho que o caminho todo, ele foi muito feliz, assim, não tem grandes mudanças a serem feitas, né? Nossa, Manu, acho que esse ponto de separar empreendedora de executiva, às vezes é um sonho, né? A empreendedora fala assim, nossa, depois que eu me tornar executiva, porque empreender é um perfil, tem toda a sagacidade, mas é um negócio, tipo, você não para. Então, depois que eu for comprado, eu vou ter um sossego. Eu já ouvi várias vezes isso, né? Eu vou trabalhar dentro de uma empresa. Aqui não. Não porque você vai ficar tentando se encaixar num quadrado que, via de regra, eu acho que nós 3 conseguimos falar aqui, é um quadrado que é diferente, porque às vezes a gente é um triângulo e não vai se encaixar, né? É um diferente do outro, nem melhor nem pior, mas são perfis completamente diferentes. E, via de regra, coisas que são compradas são ou inovadoras, ou são, né, coisas que vêm de fora do negócio. Então, você também fica com o teu negócio de um bolo diferente dentro de uma corporação maior, e daí você precisa encaixar. Então, tem tudo isso, assim, por quem você está sendo comprado, qual vai ser teu papel depois da compra, como que você vai receber esse dinheiro depois. São várias perguntas, lógico, super específicas para cada uma. Antes mesmo de pensar da saída, que acontece só depois, e o que você vai fazer depois da saída, né? A vida nesses meus 3 anos também, igual a Paty falou, foi MBA, foi pós-doutorado, foi, valeu cada minuto, mas teve muito minuto de sofrimento, muito minuto de angústia, muito minuto feliz também, porque você também, né, tá num lugar que você fala, cara, eu acordei, tipo, tô numa mesa, várias vezes eu olhava, assim, pro comitê de sustentabilidade, ou pro comitê dos adquiridos, né, a Arezzo comprou um monte de marca legal, e olhava pra eles e falava, cara, é muito legal estar nessa mesa com vocês, tipo, o Rony já era meu sócio antes, mas depois eu passei a conviver muito mais, e todas as marcas que foram compradas, todos os empreendedores que foram adquiridos ali. Então tinha, né, tem momentos assim que você fala, cara, em poucos anos eu tô nessa mesa. Ao mesmo tempo, cara, eu preciso fazer um trabalho aqui de executivo que eu nem sei por onde começar e nem quero fazer, mas preciso fazer. É muito delicado falar de venda, né? É muito legal, é o maior sucesso e tal, mas é muito singular, né? Para quem você tá vendendo, quais são os termos, se você tem esse perfil e vontade de viver ser executiva para saber se você quer ou não quer ser executiva. Mas eu faria de novo, eu digo, em geral. Exato, eu acho que as 3 aqui a gente teria feito de novo, né? Eu acho que um ponto, só que daí a questão, para encerrar a gente pro próximo assunto, da recompra, e que, querendo ou não, quando chegou ali no metade do caminho, eu tinha o contrato de 5 anos, quando chegou na metade do caminho, eu chamei o Fred, que é muito parceiro, então acho que isso também é uma coisa que eu falei muito no painel ontem, para quem a gente vai vender, né? Então, assim, isso é muito, porque é um casamento. Então, óbvio, a gente não conhece as pessoas ali antes de casar, então tenta conhecer o máximo possível. E realmente, assim, foi muito feliz, porque é uma pessoa que é muito parceira, muito para negócio. Então, em todos os momentos, a gente sentava e falava, Manu, o que fizer sentido pro Estuda Look e pra ti, senão não faz sentido pra gente. Então, isso foi muito legal. E aí, no meio do caminho, eu cheguei, vai terminar meu contrato de 5 anos, mas eu não tô me vendo saindo desse negócio, assim. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? E a gente chegou a falar em um momento, será que a gente revende para um outro grupo de moda que vai fazer mais sentido, porque Magalu tinha tirado o pé de moda ali e tal? E aí, até por várias histórias que a gente acompanha, e na época até que a gente estava montando esse plano e pensando, será que a gente revende para um grupo, não vende e tal, foi bem o momento que várias das aquisições que foram feitas por diversos grupos foram encerradas. E aí eu me peguei pensando muito, se eu vender para outro grupo, querendo ou não, é o que a gente fala, é o nosso filho, mas não é mais porque a gente vendeu. A qualquer momento,
a empresa pode decidir encerrar uma operação, e aí também é aquela coisa da pessoa de fora palpitando. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, e as coisas têm uma razão de ser, certas ou não, que a gente concorde ou não, mas aí foge do nosso controle. E aí eu pensei muito, eu vou estar à mercê de uma decisão que não vai ser minha. Então, será que eu quero isso? Será que eu não quero? E daí, muito também por isso veio o motivo, né, então, se eu recomprar esse negócio, porque eu penso em expandir para tantas verticais que fariam sentido ter o Still the Look como uma catapulta, porque, sem dúvida, né, gente, a gente estava falando aquilo, né, de quem empreende uma vez, empreende duas, empreende três, mas é muito diferente vir com uma bagagem e com um canhão de mídia, que, por exemplo, a gente vai lançar Mamãe Já Volta e Aldeia. Tendo o Still the Look, a gente já tem um alcance muito maior para lançar. Então, tudo que eu pensava em lançar, eu pensava, faz sentido o Still the Look lançar esse negócio, assim, sabe? Então, eu acho que, mais uma vez, não existe... Mas eu acho que tem uma coisa, tá? Quando você falou do Fred e tal, me veio uma coisa à mente, que é quando a gente fala, o que faria diferente? Eu acho que a gente tem uma característica que talvez a gente possa deixar... As pessoas assistem esse podcast esperando dicas de aprendizado o tempo todo, né? As mensagens que a gente recebe e tudo mais. Eu acho que a gente sempre teve voz. A gente sempre falou abertamente tudo que incomodou, tudo que a gente queria... E a gente foi ouvida onde a gente estava. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, por mais que o negócio adquirido, ele sempre é menor dentro de um grupo, e como a Lu falou, a gente sempre é o bicho diferente ali dentro, porque tem uma inovação, porque você pode não ser ouvido. Eu acho que a gente teve tanto a sorte de entrar em grupos que a gente foi ouvida, e de falar, assim, de pé de igualdade, sabe? Tipo, em momento algum a gente se sentiu calada. Em momento algum, eu lembro do Luana. Luana falava, não, porque hoje eu vou falar X, Y, Z. E falava. Luana mesmo fez e aconteceu. Falava. Eu não podia sair daquela reunião sem falar. Eu lembro a Lu falando assim, gente, eu chego que nem um pincher, assim, falando. Eu falava assim, gente, eu me sinto um pincher latindo. Mas eu falava tudo que eu queria falar. Mas vocês concordam que isso é uma característica nossa, assim? E eu acho que isso fez com que a gente conseguisse fazer do nosso jeito, ser ouvida do nosso jeito, ou comprar, ou vender, ou sair, ou entregar. A gente tem que tirar um dia para falar da entrega, da passada de bastão de Simple, que a gente nunca falou aqui. E foi diferente. Eu fiz no impulso, num dia qualquer, que eu falei, acho que deu para mim. E aí, então assim, eu acho que a gente teve muito o que a gente sentiu, a gente fez, a gente falou e a gente foi ouvida. Talvez em outros lugares a gente não fosse. E aí talvez fosse um problema. Mas acho que a gente passou por isso e talvez seja um dos maiores aprendizados também, sabe? Paty, eu achei o teu ponto perfeito, porque se a pessoa tem um perfil, e eu vivi isso com outros fundadores, que eu via e conversava no bastidor, e eles falavam, tô insatisfeito com isso, e eu falava, fala! E aí não era nem mulher, homem. Eu lembro de você falando isso. E a gente, assim, na primeira reclama, né? Então eu acho que a gente tem muito esse perfil. E eu acho que, como tu falou, as pessoas querem dicas, falem, gente, sejam cara de pau. E eu acho que, e tem dados, né, que mostram até, por exemplo, no LinkedIn, se o homem, ele dá o check em 60% dos critérios para se aplicar para uma vaga, ele vai. A mulher, ela fica pensando, ela tem que... Estuda, se prepara. 90%. Eu acho que se tem uma coisa de nós três aqui, característica em comum, é cara de pau e vai. Cara de pau. E eu nunca esqueço, gente, tem um episódio muito engraçado, a Silvia, né, que hoje é a CEO da Zara, na época ela foi minha chefe no Magalu, ela que tomou a decisão Eu amei o episódio dela, eu te falei, de comprar, ela é demais. E aí eu me lembro que a primeira avaliação de feedback que eu fiz, eu nunca tinha tido uma avaliação de alguém me avaliando, né? É muito difícil para a primeira vez. Né? E aí tinha avaliação, ela me avaliando e eu me autoavaliando. E aí quando chegou a minha autoavaliação, e aí pra mim era novo também o sistema, o modelo de autoavaliação, então era de 1 a 4, mas basicamente assim, o 3 se é o 100%, se faz tudo, o 4 é tipo assim, sou incrível nesse quesito. E aí, eu também, sem entender, fazendo rápido, não sei o quê, eu me dei 4 em tudo, tipo assim, uhul, sensacional. E aí eu me lembro que a Silvia sentou comigo e ela teve um ataque de riso, e ela falou, Manu, tipo assim, ninguém ensina 4 em tudo. Eu amo a autoestima. Falei, gente, autoestima do hétero, como que chama? Sou maravilhosa. Maravilhosa, é isso aí. Então, eu acho que isso aí é meio que assim, vamos! E eu nunca esqueço também uma ligação que ela me fez quando ela foi fazer o convite pra ir virar diretora de conteúdo da Vertical de Moda. Eu lembro onde eu tava, porque hoje eu olho assim, gente, que ingênua. Eu fico até com vergonha de mim mesma. Que ela me ligou me fazendo o convite, que eu assumiria não só o Still the Look, mas
né, a diretoria de conteúdo da Vertical de moda, eu falei pra ela, tô pronta. E eu entrei lá, que pronta? Eu não sei nem que bicho é esse, me tirem daqui. Então, mas você falou uma coisa. Eu tenho vergonha de muitas coisas, tá? Nossa, que eu olho pra trás e falo, meu Deus, que mico. Que mico! Ai, gente, que vergonha. A gente foi fazendo, nem sabia. Tava com a agenda cheia e entrava numa reunião super importante, era mais uma. Você tinha mais que virar um negócio. Não, mas eu acho que é uma ingenuidade que é boa, porque assim, é melhor assim do que a gente ficar travada, né? Então, o ditado lá, como é que é? Melhor segurar louco do que empurrar mula. Então é isso, era todo mundo segurando louco. Não, eu tenho certeza que os executivos olhavam e faziam, meu Deus, o que ela pensa que ela tá fazendo? Não, mas é isso que eu tô falando. Eu lembro de falas. Assim, E todo mundo sempre muito gentil. E tem uma outra coisa, né? O quanto as pessoas são muito polidas. O quanto as falas, as palavras são muito diferentes do mundo do empreendedor, que tá ali falando palavrão, morrendo, sofrendo e muito visceral. E você chega no universo do executivo, todo mundo é polido. E isso eu lembro, porque eu falava pelos cotovelos, assim. E eu lembro de coisas que eu falava que eram bizarrices. E eles, com toda a calma do mundo, tipo, vamos desenvolvê-la. É meio isso. Eu tenho a sensação de eu chegar e falar, não, isso aqui a gente vai resolver assim. E eu olhava o olhar das pessoas e hoje, em retrospecto, eu vi, era tipo assim, ai, coitadinha, deixa que ela vai quebrar muita cara. Tem assim, isso. Então, mas também tem o contrário, que eu lembro deles colocando, às vezes, dificuldades de coisas. Eu falava, não, isso a gente faz rápido. E a gente fazia rápido. Total, tem o 880 ali, né? Tem os dois lados, gente, ali. É muito bom. Gente, a gente ficou 40 minutos num tema só. A gente hackeou aqui o momento, mas tem muita coisa pra falar. Mas é isso, daí já engatando no... Quando a gente sabe que uma empresa deu certo? O que é dar certo, né? O que é dar certo? Se é dinheiro, né? O negócio tá faturando, você tá com dinheiro no bolso, tá sobrando e tal. Ou se é que você... Eu falei pra vocês, né, quando eu estava trocando áudio, eu falei, um dia uma pessoa falou assim, eu não posso mais viver sem a troca. Pra mim, aquilo, a gente já tinha criado alguma coisa que tinha gerado... Quando encerrasse, se encerrasse, no caso, na visão da previsão, as pessoas sentiram muita falta. Então, no final, o sucesso é relativo porque, assim, como eu falei pra vocês, veio numa caixinha do nosso perfil e eu fiquei pensando, assim, várias pessoas acabam perguntando isso e eu fiquei pensando, no final, assim, a gente identifica que tem um negócio que tá dando certo, como? Não é só quando você tá com dinheiro no bolso, porque o dinheiro no bolso é relativo, às vezes é uma opção você reinvestir. Eu acho que não passa pelo dinheiro, tá? Eu acho que passa por legado disruptivo. Mas aí é aquilo, pra mim, pra você, tem muita gente que talvez fala, o meu negócio deu certo porque vendi, bati meta, faturei X, Y, Z. Pode ser. Mas eu, falando do meu caso, eu acho que é de olhar e falar assim, existe um legado, o mercado mudou, eu faço parte dessa mudança. Um time inteiro, um time, né, de pessoas que acreditam. E eu acho que tem uma outra coisa, quando você tem time de pessoas que acreditam na sua ideia também, eu vi a Manu chorando essa semana, né, de uma pessoa do time que tá, sei lá, 10 anos, né. Cara, eu acho que isso é um dos pontos, tipo, deu certo. A hora que você tem pessoas que acreditam na sua ideia e estão ali... Há 10 anos ali. E que levanta todo dia da cama da sua casa e vai trabalhar acreditando na sua ideia. Então, tem muitas maneiras de você olhar se o negócio deu certo ou não. Mas, quando você propôs isso ali, eu falei, Lu, eu não sei, porque, voltando para o emocional, eu acho que eu liguei no automático e trabalhei tanto enlouquecidamente nos últimos anos que as pessoas falavam e eu não tinha nem percepção do que eu estava fazendo. Eu não tinha nem a grandiosidade do que estava acontecendo. Então, a gente olhar e falar assim, nossa, deu certo. Eu acho que é bem raro a gente conseguir falar, foi o momento que eu vi que deu certo. Tipo, como você tem esse recorte de uma pessoa da troca, eu não sei se eu lembro de algo especificamente, sabe? Eu acho que são vários fatores, mas... Olha que louco agora, vocês falando, eu pensei que a primeira vez que eu falei assim, a gente tá no caminho certo, foi quando a gente recebeu o primeiro investidor grande, assim, no caso foi o Rony, que mandou uma mensagem, falou, eu quero participar desse negócio, tipo, uma mensagem no direct, mas, tipo, alguém teve que validar de fora, pra daí a gente parar por 5 minutos e fazer um brinde
na nossa mesa ali de gestão. Tipo, uma mesa que todo mundo senta. Mas é a nossa mesa ali. Eu lembro Murilinho e mais 2 pessoas, assim, a gente brindando por 5 minutos e bora trabalhar. Mas foi alguém de fora, completamente de fora, mas, né, relevante no mercado. Então, mas eu lembro também, se eu puxar lá atrás, tipo, nos primeiros anos de Simple, que eu não tinha caixa para tocar a empresa, eu lembro de ter a sensação de um negócio deu certo porque tá faltando caixa. Porque a empresa tá consumindo mais, ela tava crescendo. Então, o problema era colocar produto na rua, o problema era ter caixa para estruturar. E não porque, não tinha a demanda e tal. Então, eu acho que são tantos fatores pra gente entender, pra gente olhar e perceber, mas eu acho que não é tão simples. Você vai falar assim, deu certo. Porque a hora que acontece uma coisa, você também já mira no próximo estágio e assim vai, né? Tipo, tá rolando, eu devo continuar. Eu acho que a gente intrinsecamente sabia, porque a gente continuou, né? Mas é um pouco disso, assim, tá rolando, tá dando certo. Mas aí depende muito da vida da pessoa também. Tá rolando, tá dando certo, mas eu não consigo viver disso. Aí deu certo, eu não posso continuar. Então, eu acho que, infelizmente, né, a gente acaba tendo, que nem quando a gente falou sobre o que é sucesso, e aí as pessoas têm uma métrica financeira do sucesso e não... Uma empresa dar certo significa ela conseguir continuar viva. E eu acho que para ela conseguir seguir viva, ela tem que se pagar, né? Mas depende, Manu. Acabei de falar isso, porque a Simple estava dando certo e eu não tinha caixa. Então, assim, a história deu certo. Tu conseguiu bancar ela. Cara, vende carro, vende tudo, Manuela. Mas, ou seja, financeiramente ela tem que ser viável para pagar as pessoas, né? Não, ela tem que ser viável, mas assim... Eu acho que ela deu certo porque depois eu consegui, e aí aquilo, não foi feito para vender e tal, e o processo todo deu certo no final. Mas tem etapas, estágios para saber se ela deu certo. Perfeito, né? Mas Paty, peguei teu ponto, eu vejo várias pessoas que vêm falar com a gente, tá, e quer anunciar no Studalook, etc, e a pessoa vai lá e tem uma marca, mas eu preciso fazer de graça porque eu ainda não tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo, e a pessoa, na pessoa física... É muito bem de vida, tá? E a pessoa não aceita vender nada. Isso eu tenho muita preguiça. Então eu acho que é isso, assim, a Simple deu certo porque tu deu a tua vida ali. Tu vendeu o que precisou, tu colocou tudo ali. Sim. E óbvio, a gente também tem que entender o quanto... Tu já tinha essa aprovação do público, então tu sabia que tu estava botando porque ia vir o retorno. Tem gente que às vezes erra que bota sem saber se vai ser bom e perde tudo. Mas o que eu acho que o ranço que eu tenho um pouco é assim, a pessoa não quer nem testar porque ela não quer abrir mão de nada. Esse ranço eu tenho também. Né? Muito. Então se a pessoa vem, é que ainda é muito pequeno. Sim, minha filha, vende uma bolsa e... tipo, tá viajando. A gente tá falando de deixar de almoçar e jantar. A gente tá falando de deixar de ir pra... Não, a gente tá falando de pessoas que têm condições, né, gente? Então, assim, E aí eu acho que é isso. Então o deu certo. Então agora eu vou investir tudo pra provar que... Até a Francesca falou isso esses dias no que tem na sua carteira. Ela também foi outra, vendeu o carro, assim. Então é isso, assim, tu vai botando tudo quando tu vê que tem essa aceitação. Mas financeiramente ela precisa ser viável, então tu precisa bancar ela pra ter esse retorno, nem que seja depois, assim, né? Ou, daqui a pouco, podem ser empresas que não tenham fins lucrativos, pode ser... Daí eu acho que para cada um é uma coisa. De repente a pessoa vai ter um hobby e aquilo, as pessoas amam, mas não dá dinheiro e eu vou seguir com aquilo. Eu acho que no meu caso, Studalook, o que era dar certo? Dar certo consigo viver desse negócio, consigo pagar as pessoas desse negócio, consigo fazer elas crescerem dentro desse negócio, remunerar elas bem. Então, eu acho que no Studalook, acho que no primeiro mês, assim, de verdade, a gente viu, deu certo no sentido de as pessoas amaram, compraram a ideia, mas agora como é que eu vou atrás do deu certo financeiramente falando para pagar todo mundo? Aí demorou, assim, 3, 4 anos. E que é isso também, a pessoa desiste muito antes disso, porque ela, então se não deu dinheiro em 6 meses, vou largar. Não vai dar tão rápido, né? Mas, por exemplo, agora eu tô num negócio que ele não tem um retorno, um dos projetos, B-Beauty, ele não tem um retorno imediato, ele não tá baseado em financeiro, pelo contrário, ele sai e ele precisa do caixa ali. E essa sensação do deu certo, foi dia 1º de julho, tá? Que a gente lançou oficialmente no jantar. A gente já tem a sensação, deu certo, porque o primeiro movimento, que era o primeiro check de movimento ao mercado, coloca as pessoas juntas, põe todo mundo para conversar e todo mundo tá na mesma página, a gente deu certo. Aí entra aquilo, pro primeiro check deu certo. A gente tem tantos outros ainda, que aí é etapa, assim, esse processo que a gente tá vivendo agora, eu achei que a gente conseguiria em 6 meses, em 8 meses. A gente conseguiu em 2 meses. E, Paty, acho que esse ponto que tu falou é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam no plano de negócio eternamente, e gastando dinheiro, gastando. Sim. Bota na rua e vê se as pessoas aceitam esse negócio antes, sabe? Vai validar. De qualquer jeito, assim, exato.
Então, o primeiro dar certo é existir público e ver que a ideia, ok, deu certo. Aí vai atrás do retorno, né? Que pode ser uma coisa depois da outra. São validações, né? Que a gente vai entendendo, assim. Exato. Ou também não é negócio, né? Vamos também separar. Porque no final, um negócio, ele traz dinheiro. Ele se paga, ele traz dinheiro. Ainda que a primeira etapa dele não tenha retorno. Né? Tipo, você tá fazendo um investimento. E tudo bem, vários negócios vão por anos no investimento até chegar. Então, mas qual é a grande questão? A hora que você vê que existe uma validação, que você está construindo um novo legado, e por experiência anteriores você sabe que o mercado olha, e aí, por exemplo, no meu caso, não é a beleza que vai financiar a própria beleza. O financiamento, o interesse vem de outras áreas. Porque a gente está falando de uma área tão potente dentro do Brasil, que é a beleza, que é a cultura e tudo mais, que várias áreas procuram. E a gente fez esse exercício, inclusive, essa semana. Cara, a gente sabe que a gente, por tudo que está acontecendo, e são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, se a gente quer colocar investidores de fora ou não. E eu acho que eu não quero. Exatamente porque eu acho que o DNA, ele é tão precioso e ele está dando certo. Às vezes eu prefiro que o negócio ele siga menor, para ele manter o DNA, porque ele está dando certo do que você colocar grana dentro. Então, assim, coloca grana para dar certo. Não, destrói o negócio. Então, tem tantas frentes pra gente entender se o negócio dá certo ou não, que não tem um formato fechado. Sim. Muito relativo, né? O que deu certo pra de cada uma. Da necessidade do momento, né? Você pode segurar as pontas, se não pode, mas basicamente ou dá retorno financeiro ou você pode sustentar e tá tendo indícios de que é um negócio que tá rolando. Você já tem uma validação. Eu acho que não dá pra esquecer de falar de uma validação, né? Não é um devaneio, tipo, um problema teu e você tá resolvendo, é teu sonho, não. Tem que ter público. Exato. É que a gente passa por muitas coisas, né, gente? Uma coisa é uma empresa que vende produto. Como isso funciona? Estoque, né? O que tá acontecendo com a demanda, como produz. Tem muitas possibilidades. Vai inovar, meu Deus, é um produto que tem um tempo de maturação no mercado, de ser absorvido. Então, tudo tem uma sensação, e aí eu acho que não tem como a gente olhar para o negócio e desmembrar isso sozinho, olhar de forma isolada e não falar assim, a minha vida está conectada com isso? Faz sentido, a minha vida eu estou dedicando tempo da minha vida para isso? Isso, assim, o negócio pode ser rentável, maravilhoso, se a tua vida não estiver conectada, para você ele não deu certo, na minha opinião. Sim. De novo, perfeito. Abre esse microfone e deixa a pipa livre. É que ela tá a semana inteira doente, então assim, hoje ela vai participar porque ela já saiu daqui, ela ficou chorando, porque eu fiquei uma semana fora também, né? Tá um grude, né, meu amor? Tá, mas deu certo, né, Manu? Ela tá espalhando um ranho aqui, tá maravilhoso. Então, mas deu certo a viagem de vocês com eles, eu vi vocês fazendo... Ela ficou doente no meio da viagem, aí foi mais difícil. Foi mais emocional, tu acha? Né? Aí um outro tema que fica para uma próxima vez, como conciliar, né? Carreira e maternidade, gente. Complexo. O cabelo da mamãe não vai dar para tirar. Como conciliar? Essa fase que eu tô vivendo, que essa fase aí eu passei também construindo Simple. Adolescência, gente, meu Deus do céu. Só pior. Olha que linda aqui toda. Tá, amor, ó. Vamos esse é o corte da semana. Amor, oi. Amor, vai. Socorro. E esse corte vai ser usado pra aldeia. Aqui, ó. Vamos sentar no colo. Vamos sentar no colo pra puxar o nosso terceiro tema do dia, Pipa. Qual que é? Fala, algoritmo. Vai, parte. Ai. Gente, cara, a gente também pode... Todos os temas que a gente traz, ele pode ter muitas frentes. Mas, assim, o quanto o algoritmo tá tirando a nossa personalidade. Porque antes a gente tinha a nossa bagagem cultural alicerçada em muitas frentes, né? Escola, trabalho, família, coisas culturais. E agora o nosso dia a dia, ele é direcionado pelo que a gente está sendo impactado ali. O que a gente está sendo impactado tem parte da nossa escolha, porque a gente dá uma direcionada em coisas que chamam a nossa atenção e vai... Ao mesmo tempo, a gente tem informações que são empurradas pra gente, que a gente não quer ver. Pessoas famosas que ficam famosas que a gente não quer ver, e que a gente fica vendo, porque o algoritmo empurra isso, e aí faz com que todo mundo tenha quase uma mesma percepção no sentido de o que está acontecendo. Sei lá, vamos pegar o tema da semana, eu não sei vocês, mas eu não quero saber do problema do Fiuk. E o eu Fiuk também não quero saber. Em todos os lugares. Gente, numa boa. Eu fui dormir olhando um Reels dele chorando no banho. Exato! E aí eu fico assim, a gente tá falando de uma coisa engraçada, que é o Fiuk e tal, e coisa de celebridade, ou subcelebridade, eu não sei.
Mas assim, a grande questão é, isso passa por estética, isso passa por mudanças culturais. Então, qual a opinião de vocês? Eu acho que eu sou uma pessoa muito online conectada, eu vejo que eu sou embebida de informações que eu gosto e que eu procuro e de outras que eu não procuro. E isso acaba trazendo uma bagagem pra gente que antes a gente não tinha, né? Perfeito. E, Paty, sabe o que é muito louco? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, tá? De uma cobrança externa. Porque o algoritmo, querendo ou não, quanto mais a gente segue uma coisa, ele vai entendendo e vai entendendo a bolha que a gente tá, ele vai entregando só aquilo. Então, uma coisa que eu tento muito fazer é seguir pessoas que pensam completamente diferente umas das outras, tem pessoas que eu concordo, que eu não concordo. Eu tento fazer isso e mesmo assim o algoritmo ele entende, não te entrega, mas minimamente eu tento dar uma driblada no algoritmo, sei lá se funciona ou não funciona, tá? Mas aí olha o que aconteceu ontem, que já tinha acontecido outra vez, eu não tinha dado bola, mas a de ontem eu falei, putz, tá. Agora, né, estamos chegando perto de período eleitoral, etc. E as pessoas vão ficando à flor da pele, etc. E aí... enlouquecidas, não é a flor da pele, enlouquecidas. Então é isso, às vezes acontece uma notícia e tu vê a notícia pelo ângulo da tua bolha e não pelo ângulo de outra e tal. E aí eu recebi um print, mandaram um print pra uma das meninas que trabalha comigo. Nossa, a Manu segue o Nicolas. E aí me mandaram. Eu falei, pergunta se ela viu que eu também sigo a Erika Hilton, que eu sigo a Manuela Dávila. Então, assim, as pessoas estão te cobrando quem tu segue, e eu entendo de certa forma, mas elas não vão ver se tu segue outros lados, ou que lados, ou o que significa seguir. O que significa? Mas, amiga, deixa eu te falar, você me deixou mini traumatizada, agora eu vou abrir meu coração aqui. Acho que uns 2, 3 episódios atrás a gente falou alguma coisa de Virgínia. E você falou assim, porque eu tenho amigas que seguem. E aí eu fiquei quieta. E tu segue? Eu acho que eu sigo também, só que não aparece pra mim. Não, exatamente, porque assim, cara, eu quero ver o que essa pessoa, que é uma das mais seguidas do Brasil, ela faz todos os dias. Eu quero entender. É verdade, Paty, E aí, a mesma coisa, eu sigo todo mundo de direita, eu sigo todo mundo de esquerda. E eu amo, muitas vezes, que, sei lá, o mesmo tema, a mesma polêmica, a narrativa é a mesma, dos dois lados, só que cada um puxa pro seu lado. E se você não tá acompanhando os dois lados, você não consegue construir uma visão crítica do negócio. Então, assim, eu acho que tem que seguir todo mundo. Eu acho que esse ponto é bom a gente trazer as conversas aqui, porque, e até isso, fazendo errata, então, do que eu disse lá atrás, porque talvez quando não, amiga, tá tudo bem. Não, mas eu tô vendo todo mundo que eu tô seguindo, tá? Eu tô um pouco nervosa. É que eu acho que quando a gente extrema pra política, talvez tenha uma cobrança maior. Acho que no caso dela, a gente tava falando de questão de bet, etc. Mas que, de fato, será que a gente tem que ter um perfil, então, fake pra seguir todos os lados? Eu já pensei nisso, se informar por outro perfil, porque a gente vai ser cobrada, porque a gente segue, mas ao mesmo tempo, assim, sério? Né? Então, assim, é muito louco, porque, de fato, assim, o tamanho dela hoje, de fato, a gente tem que ver o que ela tá fazendo. Mas, né? seguir é aplaudir? Ou seguir é você querer se inteirar exatamente, assim, não, sei lá, seguindo a Virgínia. Eu não sigo, mas, tipo... Estou sozinha, até, brincadeira. Eu já segui. Mas eu queria conhecer, todo mundo falando da tal da Virgínia, eu nunca tinha visto. Eu acompanhando alguns dias seguidos pra ver... Cara, eu não aplaudo, mas eu preciso... Saber estar na área. Mas, por exemplo, falando do algoritmo e disso que a gente tá falando, eu tenho um perfil que não é sobre ser fake ou não, que ali pra mim só tem referências. Tem marcas que eu gosto, influenciadoras gringas que eu amo, assim, e pessoas que o meu perfil, que eu tô seguindo, sei lá, quase 7 mil pessoas, porque eu sigo meio que todo mundo, não me entrega mais. Então, agora eu tô num trabalho de colocar os favoritos. Esses dias eu falei com a Tati, minha amiga, que era diretora de produto lá de Simple, ela tava viajando e eu falei assim, cara, tu não aparece mais pra mim. Tipo, então você perde o contato com pessoas que você tem relações próximas, ou que você quer, porque o algoritmo tá te entregando outras coisas, e enfim, então eu tenho esse, que eu amo quando eu entro e falo assim, nossa, por que eu não entro todo dia? Porque ali tem uma paz, um silêncio criativo pra mim, que é um feed que eu olho e falo assim, nossa, que delícia essas pessoas, essas marcas. Mas claro, sei lá, tem 200, 300 perfis, aí eu consigo ver. No meu, que eu tenho 7 mil, meu Deus. E assim, páginas de fofoca, tem um monte. E é tudo inútil. Uma escreve, 10 postam a mesma coisa. E aí você acha que o mundo inteiro tá falando daquilo? E às vezes não. É muito difícil pequena isso. bolha, O nosso perfil do The 2% é ótimo, tá? Inclusive. Maravilhoso. Eu amo tudo que aparece lá. Eu fico mandando pra mim. É muito bom.
É legal, né? Porque a gente segue poucas pessoas, mas ele fez uma leitura da gente. Uma leitura do que é, mas esse perfil extra aí, que eu só sigo inspiração, também saio inspirada, tenho total. Acho que quando eu digo o fake, entre aspas, assim, então seguir quem a gente precisa estar informado e comunicado, não que a gente quer, mas os dois lados que a gente precisa. Talvez isso, porque senão de qualquer forma não aparece, e aí talvez tentando pegar, pensando aqui na fala da questão da Virgínia, ou o que a gente vai comparar de Nicolas, Erika Hilton, etc. Talvez, quando a gente fala de política, segue os dois lados para ter as duas visões. Mas a Virgínia é isso, tá? Quem é o contraponto dela, que também tem que ser seguido. E aí a pessoa vai te cobrar porque ela segue, porque tu segue que eu mesma fiz. Então é isso, de fato, as pessoas vão fazer. Mas teve um vídeo agora do Nicolas, e aí foi o primeiro vídeo do tema que eu tinha visto e tal, e aí eu fui mergulhar no universo, né, e tal. E, gente, o Brasil, o melhor dos conteúdos são os comentários, né? Não adianta. E aí eu sempre vejo, ou tem um Reis, ou tem a Gabi, e aí eu vou nos comentários, sempre tem alguém lá. Ou tem a Jana. Ou tem a Jana militando. Não, e aí foi muito engraçado, porque até essa questão do que é seguir, o que é o like. Esses dias eu olhei um conteúdo, eu mandei pra minha irmã, Gabi, como é que tu curtiu isso? E ela, não, mas eu curto quando eu vejo, pra dizer que eu vi. Não, isso não é o curtir, entendeu? Aí tem uma outra coisa que tá muito difícil, tá? Então, se vocês virem algo no meu, desconsiderem, que é o republicar. Que às vezes você clica pra ver o comentário e sem querer você clica do lado e republica. Exatamente. E aí esses dias meu Deus, eu tô republicando coisas aleatórias, assim. Então, enfim. Não julgue o like, o follow e o repost. Então, a gente tava aqui assumindo meia culpa, né, Manu? A gente fala que todo mundo julga, mas a gente também julga. A gente faz a mesma coisa. Que aconteceu, todo mundo faz. A pessoa falou ontem, eu fiz o quê? A mesma coisa. Olha lá, julgando quem segue. Não, e eu abrindo o coração, lavando roupa suja aqui. Falando, como assim? Não posso seguir Virgínia? Como assim? Deixa seguir a Virgínia. Deixa eu ver o que tá acontecendo ali. Eu acompanhei toda a viagem dela, tudo. Acompanho tudo. Mas isso não... eu acho que daí entra naquilo. Não quer dizer que você esteja aplaudindo. É diferente. Daí a gente quer ver. E todos os lados. E outra coisa, às vezes ela pode estar aplaudindo, ela vai ter qualidades em uma coisa e outras a gente vai estar, né, não concordando. Gente, é que Virgínia rende um programa inteiro sobre ela, porque eu tenho várias teorias, tá? Vamos chamar a Virgínia aqui. A gente podia chamar a Virgínia aqui, mas eu acho que sim, acho que tem a questão, o que incomoda todo mundo muito é a questão das bets, né? Mas assim, cara, tem uma coisa que eu admiro nela, muito. Se eu apanhasse um país inteiro falando de você, acabando contigo, e ela ainda aparece sorrindo todos os dias, falando body splash, eu acho uma superação, uma saúde mental, olha, invejável. Porque se as pessoas falassem de mim 10% que falam dela, eu ia falar, não, cara, não quero passar por isso. E a pessoa tá ali, isso em todos os aspectos, né? Seja a vida pessoal, o trabalho dela, tudo. Quando era rainha de bateria, eu fico impressionada. Mas isso com todas as pessoas que passam por cancelamento. A gente teve, né, uma situação esses dias que a gente até falou e criticou, que fizeram um julgamento de uma influenciadora da vida pessoal, da história do Daily e tal. E ela seguiu lindamente, tá lá fazendo a festa dela. Eu fico pensando, cara, se fosse comigo, eu não sei se eu ia estar fazendo isso. Sabe? Mas enfim, né? Porque eu sou uma pessoa que talvez me importe mais do que deveria com a opinião alheia nesse sentido, assim. E a gente vê que as pessoas tocam a vida e elas acham que talvez estejam certas, não sei. Complexo, né? É a parte que a gente vê, né? Posicionamento. Eu amo o tema cancelamento. Cancelamento? Boa. É o nosso gancho pra finalizar hoje, que a gente já tá com eco, com criança gritando, com ranho, com tudo. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu amo vocês todas as semanas. Eu acho que a gente tá muito feliz com o retorno das pessoas, gostando. As pessoas vêm pedindo, eu não sei, né, pra vocês, mas pra mim as pessoas vêm abrindo muito coração, pedindo muito conselho. A gente pode começar a trazer, de repente, algumas mensagens pra falar sobre as dúvidas das pessoas e tudo mais. Eu amo, Paty. É uma ideia. Vai cuidar da Pipinha. Vou lá. Cuidar da Pipinha não, tô atrasada pra outra reunião já. A Pipa vai fazer todas as reuniões do dia comigo aqui. Beijo, gente. Nos vemos semana que vem. Beijo, semana que vem. Beijo.